O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o Brasil, dizendo que o país tem sido péssimo parceiro comercial. Na mesma entrevista, o republicano voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele é um homem honesto e que está sendo alvo de uma execução política. O governo norte-americano inclui esse tema entre as razões para impor a tarifa de 50% a produtos brasileiros. Brazil has been a horrible trading partner in terms of tariffs. As you know, they charge us tremendous tariffs, far, far more than we were charging them. We weren't charging anything, essentially. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president and they put him in jail, or they're trying to jail him. And I happen to know the man, and I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is this is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. I think that's terrible. But they also treated us very badly as trading partners for many, many years. One of the worst countries on earth for that. They charged tremendous tariffs, and they made it very difficult to do anything. So now they're being charged 50% tariffs, and they're not happy, but that's the way it goes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu as declarações de Donald Trump, comparou o discurso dele ao de Bolsonaro contra o sistema eleitoral e relacionou os atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília à invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Na agenda em Recife, Lula defendeu o programa Mais Médicos, criticado pelo governo americano. Na véspera, o secretário de Estado americano Marco Rubio havia anunciado a revogação de vistos de funcionários e ex-funcionários brasileiros ligados ao programa. E eu quero dizer para vocês, companheiros e companheiras, que vocês estão vendo na televisão uma quantidade de mentiras faladas contra o Brasil pelo governo americano. Ele resolveu contar algumas mentiras sobre o Brasil e nós estamos desmentindo. Ele disse que tinha prejuízo no comércio com o Brasil. Ele só tem lucro, só tem lucro. Eles venderam para nós 87 e nós só vendemos para ele 80. Eles já ganharam 7. Se você pegar as empresas de dados, as plataformas que trabalham aqui no Brasil, a gente paga para eles 23 bilhões de reais. Se você pegar 15 anos, eles tiveram um lucro no comércio conosco de 410 bilhões de dólares. Então é mentira quando o presidente norte-americano diz que o Brasil é um mau parceiro comercial. O Brasil é bom. O Brasil só não vai andar de joelho para o governo americano. Eles estão ameaçando todo dia. Eu quero dizer para as pessoas mais pobres desse país, a gente continua com vontade de negociar. A gente quer negociar. Ele disse que no Brasil não tem democracia e não tem direitos humanos porque o Bolsonaro está sendo julgado. O Bolsonaro não está sendo julgado por bondade. Ele está sendo julgado porque ele tentou dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Ele tinha um plano para matar o Lula, o Alckmin e o presidente da Suprema Corte. Ele colocou um caminhão com bomba no aeroporto de Brasília. Ele atacou a Polícia Federal e tocou fogo em ônibus no dia que eu fui diplomado. E ele disse que no Brasil não tem democracia, portanto a democracia está julgando. O que o Trump tem preocupação é que vocês estão lembrados que o discurso deles era igual o do outro daqui, de que as eleições não eram sérias, que ele não podia perder, e ele invadiu o Capitólio e lá morreram 5 pessoas. Eu disse ao presidente Trump, se você morasse no Brasil e tivesse feito o que você fez nos Estados Unidos, aqui também você seria julgado e, se culpado, iria para a cadeia. O fato é que o presidente Lula ataca daqui, o presidente norte-americano ataca de lá e fica essa disputa. E Lara Alves, direto de Brasília, até agora a negociação mesmo, que seria uma coisa boa para todos nós, não acontece, ainda mais com tanta gente botando o pé na frente de quem tenta conversar com os Estados Unidos, né, Lara? Exatamente, André.
Hoje a gente teve mais cedo a participação do presidente Lula na inauguração da fábrica da montadora chinesa GWM no interior de São Paulo, e ele voltou a repetir algumas dessas frases que ele disse ontem durante visita a Pernambuco. Lula foi bastante enfático ao dizer que o Brasil tenta sim negociar com os Estados Unidos, mas tem encontrado algumas portas fechadas e algumas dificuldades para conversar. Ele inclusive usa um termo bastante enfático para se referir a isso. Ele diz que neste momento a população brasileira e o país vive uma turbulência desnecessária causada pelo presidente norte-americano Donald Trump. Em um primeiro momento, Lula cita as questões comerciais que são ali apontadas como algumas das razões para esse tarifaço que foi imposto aos produtos brasileiros que são mandados para os Estados Unidos. Então, ele cita, por exemplo, a relação comercial do Brasil com a China, valoriza bastante os parceiros chineses, principalmente porque ele estava ali num momento de inauguração da primeira montadora da GWM no Brasil. Então, ele valoriza bastante a relação comercial, diz que a China é o principal parceiro comercial do Brasil e fala também sobre o BRICS, que o BRICS surge de uma necessidade do Brasil e de outros países de se colocarem em pé de igualdade nesse cenário comercial internacional com os Estados Unidos e também com outras potências. Lula, inclusive, disse que ficou estarrecido quando recebeu a carta de Trump informando sobre essa sobretaxação de 50% sobre os produtos brasileiros, mas também fala sobre a questão política. Então, ele volta a citar esses acontecimentos aí que antecederam o 8 de janeiro, como, por exemplo, os fatos do Dia da Diplomação, em que a sede da Polícia Federal aqui em Brasília foi invadida por manifestantes e houve um grande caos aqui na capital federal, e também falou que rebateu as acusações recentes que têm sido feitas pelos Estados Unidos de que o Brasil não respeita os direitos humanos. Ele diz que o Brasil tem sim os direitos humanos, tem sim democracia, e ele cita explicitamente que o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aqui eu abro aspas para o Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo julgado por uma delação de seus pares em função de uma tentativa de golpe. Lula cita, inclusive, aquele plano que havia para assassiná-lo e também assassinar o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, àquela altura presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, Lula insiste nessa discussão, e hoje aconteceu recentemente um fato bastante importante, significativo, que trata também sobre esse impasse na questão do tarifaço, que é o deputado Eduardo Bolsonaro, que não está mais licenciado, publicou uma foto com Robert Bensent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, e teria acontecido uma reunião entre eles justamente no dia em que o Tesouro norte-americano cancelou uma reunião prevista com o Ministério da Fazenda, indicando então, portanto, uma interferência, sim, do deputado Eduardo Bolsonaro nessa tentativa de articulação do Brasil com os Estados Unidos para chegar a um acordo que consiga driblar esse grande impacto financeiro que essa sobretaxação tem gerado para alguns produtores. André. Ô Lara, você falou no Eduardo Bolsonaro aí, né? Pois é, o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, inclusive mandou para o Conselho de Ética pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro. O filho de Jair Bolsonaro é acusado de quebra de decoro parlamentar por atuar, né, como você disse, nos Estados Unidos contra o STF e a favor das tarifas de 50% a produtos brasileiros. Hoje, o Eduardo voltou a publicar um vídeo com ameaças, gente, com ameaças a pessoas e ao sistema judiciário brasileiro. Olha só. Eu trago para vocês aqui o que eu recebi agora na Casa Branca, no último encontro que eu tive lá, com uma das autoridades que eu falei para vocês que conversa diretamente com o presidente Trump. Ele falou: Eduardo, para você. Aí tem aqui, né? The Honorable Jair Messias Bolsonaro, 38th President of the Federative Republic of Brazil. Do presidente Trump para o Jair Bolsonaro, tecendo elogios, falando da preocupação dele com a prisão, a lawfare que ele está sofrendo e etc., a perseguição, né? Nesse tempo aqui ele ainda não estava preso em prisão domiciliar. Então, mais uma vez, autoridades brasileiras, esse cara aqui ganhou do Trudeau no Canadá, ganhou o que ele queria do México, aumentou o PIB da União Europeia para fins de defesa. Esse cara aqui, ele senta com Putin, ele aperta a mão do Kim Jong-un, ele bombardeia o Ali Khamenei. Vocês acham mesmo que são vocês que vão conseguir parar e enrolar esse cara daqui? Eu estou dando mais uma vez um conselho a vocês, de alguém que consegue se encontrar com as autoridades daqui e conhece o clima de dentro, da fonte. Porque o Itamaraty, quando tentou ir no State Department, não foi nem na Casa Branca,
A embaixadora Viotti recebeu uma porta na cara. Voltou correndo das férias e recebeu uma porta na cara. E a famosa frase, né? Too late. Tarde demais. Vocês que estão com o poder da caneta no Brasil, ajam antes que seja tarde demais. Não deem trela para a narrativa. Porque depois, se esse cara aqui resolver, de fato, usar as armas que ele tem, que ele nem começou a usar, aí não haverá mais volta. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Lara, em que pé que está a situação de Eduardo Bolsonaro, hein? Porque a Câmara já começou a contar as faltas dele, porque o salário está bloqueado por enquanto. Dinheiro, pelo menos, público, ele não está recebendo, teoricamente, né? Teoricamente, André, porque o suplente dele recebe. Então, o gabinete dele segue movimentado. Existe, sim, um repasse de verbas e de cota parlamentar, salários, etc., para o gabinete hoje ocupado pelo suplente do Eduardo Bolsonaro. Bom, em relação às representações contra o deputado na Câmara, é importante a gente começar dizendo que, na verdade, o que o Hugo Mota fez hoje foi despachar uma série de representações que estavam travadas com a mesa para o Conselho de Ética. Então, não são apenas as representações contra Eduardo Bolsonaro. O Hugo Mota tem esse costume, ele não acena só para um lado, então ele faz ali aquele meio de campo e ele também manda representações contra outros parlamentares. Eu abri aqui a página do Conselho de Ética e existem, por exemplo, representações contra a deputada Célia Chacriabá, do pessoal de Minas, também contra Kim Kataguiri, Sargento Faur, José Medeiros. José Medeiros, vocês vão se lembrar, foi aquele deputado que cobriu a boca, o nariz, os olhos e as orelhas com esparadrapo durante a obstrução do plenário. Também contra Guilherme Boulos, Lindbergh Farias. Mas as principais representações são, de fato, contra Eduardo Bolsonaro, porque existe uma pressão muito grande, principalmente por parte da bancada do PT, para que haja uma resposta institucional da Câmara dos Deputados diante da postura desse parlamentar que está nos Estados Unidos desde o mês de março. De fato, as faltas já começaram a contar. Existe ali uma pequena brecha no regimento, que diz que as faltas contam em sessões ordinárias e o que a gente tem no plenário são as sessões extraordinárias, mas a avaliação é que essas sessões já contam sim para fins de falta. Bom, ainda demoraria um tempo, pelo menos 1/3 das faltas no ano, para que um deputado possa perder o mandato. Então, seriam mais alguns meses para que a mesa diretora tomasse uma decisão de cassar o mandato desse parlamentar, de decretar a perda do mandato, na verdade, em função das faltas. A questão do Eduardo Bolsonaro, e existe uma avaliação nos bastidores ali da Câmara, é que os processos judiciais contra ele, a situação jurídica do parlamentar, deve correr um pouco mais rápido do que esses trâmites burocráticos ali na Câmara, principalmente porque existe um rito ainda a ser cumprido a partir do momento em que as representações são entregues e apresentadas ao Conselho de Ética. Então, primeiro, o Conselho avalia se existe materialidade para que essas representações sejam aceitas. A partir do momento que elas são votadas e aceitas e começam a tramitar, é selecionado um relator, e aí tem todo um processo como se fosse de fato um processo jurídico, né? O deputado tem um momento para se manifestar, para conversar com os parlamentares ali, ser ouvido pela sessão do Conselho de Ética, os advogados também podem convocar testemunhas, então é um processo um pouco mais lento. Depois disso, ele ainda poderia recorrer, se o Conselho de Ética decidisse pela cassação, ele ainda poderia recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, poderia recorrer ao plenário, porque afinal de contas esse processo precisa ser votado também no plenário da Casa. Vocês vão se lembrar, por exemplo, o caso do deputado Glauber Braga. Já foi votado no Conselho de Ética, já passou pela CCJ, mas o presidente Hugo não pautou para discussão no plenário e a tendência é que, inclusive, não faça, não pelo menos neste ano, nos próximos meses que nós temos em 2025. Então, a situação do Eduardo Bolsonaro, a expectativa é que ela desenrole mais rapidamente na Justiça do que, de fato, na Câmara dos Deputados, André.